Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Luiz Gustavo. Eu quero trazer aqui um vídeo, uma aula para você, trazendo, não é, princípios para fontes de renda no casamento. Então, se você é casado, você precisa observar esse tema, fontes de renda. Você precisa saber como ter fontes de renda. Eu não estou falando fonte de renda. Eu estou falando fontes de renda. Você precisa saber como ter mais de uma fonte de renda. Você não pode depender apenas de de uma fonte. Você não pode, porque se aquela fonte secar, você vai ficar sem água. Então é fundamental você estar como Isaac, cavando poços, porque aquele poço pode secar. Aquele poço que você confia tanto pode ser entulhado, não é, por pessoas, não é, alheias, e Deus permite. Você precisa semear, semear, semear e alguma semente vai dar fruto. Você não pode nunca jogar todas as suas fichas em uma fonte só. Você não pode apostar tudo em uma coisa só. Na vida deve ser isso. Em tudo na vida a gente nunca deve apostar tudo em algo só, não é? Então, por que esse tema ele é importante? Porque é o seguinte, no mundo capitalista que nós estamos, você precisa sempre estar pensando em como gerar fontes de renda, porque nós vivemos, não é, aqui no Brasil, numa sociedade capitalista que tem um regime capitalista que possui basicamente a metodologia. Se você fizer, não é, você vai ter. Se você semear, você vai colher. Se você produzir, você vai ter. Se você trabalhar, você vai ter. Mas se você não trabalhar, você não vai ter. Não vai ter alguém que vai lhe dar, tá bom? Então, Gustavo, tem o auxílio, né, do governo, né? Tem basicamente esse auxílio para manter o mínimo, né? E a gente sabe que na verdade isso não é nem o mínimo, dá para pagar basicamente uma conta de energia, no máximo comida, mas você não consegue viver com habitação, com pagar habitação, pagar roupa, pagar comida, pagar tudo que você precisa, internet, energia, água, não dá, não é? Então é o seguinte, se você quer comer, se você quer viver, né, ter as coisas, você precisa trabalhar. O apóstolo Paulo ele vai dizer em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10 ao 12, a seguinte expressão, não é? Inclusive ele é até bem, não é, franco, né? Ele é até bem rude, ele é até bem direto, ele diz, quando, porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, vimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. Então perceba que ele fala no versículo 12 aqui, ó, a essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, coma o seu próprio pão. Então trabalhe e coma o seu próprio pão, né? Então basicamente isso, né? Pronto. Então perceba que a Bíblia, né, ela orienta o trabalho. O trabalho ele não é consequência do pecado. A Bíblia vai dizer que Deus ele deu um trabalho para Adão, não é? Desenvolver antes mesmo do pecado, não é? O trabalho era cuidar, não é, do jardim, dar nome para os animais, inclusive era um trabalho bem grande. Se você for no zoológico, não é? Tenta dar o nome para todos os animais, tenta cuidar dos animais, tenta cuidar do jardim. Então dá trabalho, né? A gente acha que era algo muito fácil, tava no paraíso. Não, era trabalho. Então é muito trabalho. Então o trabalho ele não é consequência do pecado. O que é consequência do pecado? E a Bíblia vai dizer é o trabalho árduo, não é? E árduo é difícil, é algo que você trabalha muito e tem pouco resultado. Então isso é trabalho árduo, não é? É que você trabalha muito com pouco resultado. Grave isso.
trabalho árduo não é que você trabalha muito só, não. Você trabalha muito e não tem quase nada de resultado. Isso é árduo. Porque quem trabalha muito e tem muito resultado fica feliz, né? Nem se cansa. Então, quando você entende isso, que o trabalho ele é algo que veio antes do pecado, você entende que o trabalho ele é importante. Ele mesmo, independente da sociedade capitalista ou socialista, não importa a sociedade que você esteja, você precisa trabalhar porque isso é a necessidade do homem de ter significância. Você precisa estar fazendo, estar trabalhando, né? Então, o trabalho não necessariamente é um emprego, é algo que você vai gerar dinheiro com aquilo, mas é algo que você vai ter dignidade, né? Ter significância, ter um senso de utilidade. Então, o trabalho é importante, é uma necessidade básica, não é, do ser humano que foi estabelecida por Deus, tá? Não foi pelo diabo, não foi pelo pecado, não, foi por Deus. Ótimo. Então, quando você trabalha, você desenvolve, você cria, você produz alguma coisa, mesmo que esse alguma coisa não seja o dinheiro, você mantém, não é? Você faz com que, basicamente, por exemplo, Adão, quando trabalhava, ele mantinha o jardim bonito. Quando ele dava nome para os animais, ele dava significado, não é? Basicamente, aqueles animais ali. Então, você precisa trabalhar. Ponto. Independente se você precisa ter dinheiro ou não, se você tem 10 milhões na conta ou não, você precisa trabalhar. O nosso cérebro ele depende do trabalho para manter a sanidade mental. Então você precisa fazer algum tipo de trabalho, nem que seja um trabalho artesanal, não é? Um trabalho como um hobby dentro de casa para manter o cérebro funcionando. Então é a necessidade humana trabalhar. Bom, dito isso, entendido isso, trazendo para a nossa sociedade capitalista, nós precisamos trabalhar porque sem um trabalho na sociedade capitalista você não vai ter sustento, você não vai ter dinheiro, você precisa comprar, não é? Então você precisa fazer uma transação financeira, uma transação comercial para comprar o sustento, a comida, o arroz, o feijão, a carne, as roupas. Você precisa ter dinheiro. E só se tem dinheiro numa sociedade capitalista se você gerar dinheiro. Se você vender algo, né? Ou gerar o dinheiro de alguma forma. Mas você precisa vender alguma coisa. Então, na sociedade capitalista, você precisa vender. E como é que você vende? Primeiro, você pode vender a sua hora, né? Mais conhecido como ter um emprego, ser um assalariado, você vender a sua hora. Então, você vender a sua hora, trabalhar X horas por dia, por semana, por mês e ganhar um salário mensal. Então, você vende a sua hora. Então, na sociedade capitalista, não tem como você ganhar dinheiro. Na verdade, não é nem ganhar dinheiro, é você possuir dinheiro se você não vender alguma coisa. Então, a primeira forma mais conhecida, né, e mais difundida é vender a sua hora, é você ser empregado de algum lugar. Segunda forma, né, e aí por isso que eu estou falando de fontes. Gustavo, tem outra forma? Tem. Você pode vender um produto, não é? Então, por exemplo, essa caneta aqui, quer comprar? Então você pode vender um produto. Quando eu estava na escola, eu era segundo ano do ensino médio, com 16 anos de idade, queria ajudar a construção da minha igreja, não é? Estava em reforma. Eu vendi pipoca e salgadinho. Com R$ 1,15, eu comecei a vender, comprei um pacote de 20 pipocas, vendi cada pipoca a 10 centavos, fiz R$ 2, tive um lucro bruto de 85 centavos, repus a pipoca, guardei os 85 centavos, vendi de novo o novo pacote de pipocas que eu comprei da reposição, peguei 85 centavos novamente de lucro, juntei com aqueles 85 centavos, fiz R$ 1,70, comprei um pacote de salgadinho, agora eu tinha dois produtos, eu tinha um pacote de pipoca, um pacote de salgadinho, e aí eu fazia um lucro maior com a venda de todos esses produtos, e aí depois, juntando, comprei um pote de paçoca, e eu cheguei a ponto de fazer R$ 20 por mês contribuindo com a igreja, em alguns meses fazia R$ 40 por mês. E teve uma vez que dando esse testemunho na igreja, alguém pegou e me deu R$ 100. Imagina que era R$ 100 em 2000
5. Me deu R$ 100 para um menino de 16 anos, R$ 100. Ó, compra agora aí o que você quiser aí. E eu comprei mais coisas, vendi mais coisas e ajudei mais. Então, o que foi que eu fiz? Eu vendi um produto. Então, essa é uma forma de você vender também. Você pode vender produtos. Gustavo, mas eu não sei fazer um produto. Como que eu vou fazer essa caneta? Não, você compra e revende. Você compra e revende. Porque você vai chegar em locais que, por exemplo, a BIC não quer chegar. Ela não quer chegar onde você pode chegar e você vai ser um revendedor dela. Você pode ser um revendedor de caneta, de perfume, de qualquer produto que você queira. E vender produto é mais escalável do que vender a hora, porque você não pode vender mais que 8 horas por dia, né? Até 10 horas, na verdade, 2 horas extras, 40 horas semanais, não é? Você não pode vender, você tem um limite de hora, não é? Então, inclusive, na vida a gente tem um limite de hora, né? A gente não consegue ter mais de 24 horas por dia. E a gente não pode trabalhar as 24 horas, a gente tem que dormir, tem que se relacionar com as pessoas, tem que comer, enfim. A gente não consegue. Vender a hora é limitado. Então, o seu ganho está limitado. Mas quando você vende um produto, você tem mais escala. Você pode vender mais do que a sua hora. Você pode alcançar ganhos financeiros maiores. Gustavo, tem outra forma de ganhar dinheiro? Tem. Você pode vender um serviço. Então, você pode vender aquilo que você faz. Você pode cortar o cabelo de uma pessoa, você pode ajeitar, dar escova, né? Você que é mulher, dar escova no cabelo, inclusive salão de mulher dá muito dinheiro. Você pode, como eu, né, que sou professor, dar aulas, é um serviço, não é? Inclusive um serviço é mais escalável do que, dependendo, né, de como você distribui, do que um produto, né? Com a internet hoje mesmo, você pode vender conhecimento e vender para o mundo todo, né? Então, assim, dependendo de como você faça, o serviço ele pode ser até mais escalável do que a venda de um produto, tá bom? Então, é uma forma. Você tem alguma habilidade, você pode vender essa habilidade. Você pode cortar o mato na casa de alguém. Enfim, você pode vender o seu talento, a sua habilidade, o que você sabe fazer para outras pessoas. Existe outra forma também de você, né? Lembrando que se você for vender um produto ou vender um serviço, lembre-se de se registrar formalmente, tá? Sendo um MEI, por exemplo. Veja se a atividade que você faz está regulamentada como MEI, não é? Porque nem todas as atividades podem ser MEI. Então, olha isso direitinho, tá bom? Então, não é que você vai vender qualquer coisa e sendo MEI ou de qualquer jeito, não. Procura estudar como fazer isso. Faz um curso, tá? Eu vejo muitas pessoas fazendo de qualquer forma, tentando vender de qualquer forma. Não, faz um curso e procura se qualificar, tá? Outra forma de ganhar dinheiro é você tendo um negócio, tá? Então, tive que dar uma pausa, né? O telefone tocou aqui. Mas vamos lá. Outra forma de você ganhar dinheiro é tendo um negócio, né? Então, um negócio, você pode fazer um negócio tendo funcionários, tendo pessoas que vão ali trabalhar junto com você para construir uma empresa maior, não é? E obviamente que é muito importante que você entenda o seguinte: não tente logo de cara fazer um negócio. Tenta você fazer sozinho. Tenta fazer sozinho. É claro que existem negócios que não tem como você fazer sozinho, mas é importante que a pessoa ela saiba o que está fazendo. E a minha recomendação é que se você nunca fez nada, nunca vendeu um produto, nunca vendeu um serviço, tente fazer isso para você aprender a vender. Então isso é muito importante. Então você tem um negócio. O negócio é muito importante que ele tem dois tipos de renda, né? Você pode gerar renda com lucro e você pode gerar renda com a venda da empresa, né? Que é o equity, é o valor do negócio. Então, construindo um negócio, você consegue esses dois tipos de renda. A renda do lucro da operação e a renda oriunda da venda da empresa, tá? Gustavo, mas vender a empresa? Não tem nenhum problema. Você pode vender a empresa, depois você cria outra, depois vende, cria outra, vende, cria outra, vende. Você pode. Tem gente que só ganha dinheiro assim, tá? Então é muito importante você também enxergar, né, esse tipo de fonte de renda. Outro tipo de fonte de renda é investimento, né? Investimento no mercado financeiro. Então você coloca R$ 1.000 lá, deixa lá, ele vai rendendo, não é? Não é na poupança, pelo amor de Deus, que a poupança rende menos que a inflação, mas é você ter
um fundo de investimentos que gere mais do que a inflação. Pode ser fundo imobiliário, pode ser o mercado de trade, e aí precisa ter mais técnica, estudar mais. Mas o que eu estou querendo dizer é que é fundamental você ter fontes de rendas diferentes. E nesse investimento aqui, eu acredito que basicamente seja a opção assim, quando você está com dinheiro sobrando, quando você está sem dívida e você quer fazer com que, ou você pode até estar com dívida, mas o aconselhável é que você invista sem dívidas, tá? Ou se você for investir, mas que seja um investimento que traga o dinheiro logo para você pagar a dívida, porque os juros da sua dívida pode ser maior do que o rendimento do investimento. Aí tem que só ter cuidado para fazer essa conta, tá bom? Enfim, você tem que colocar na ponta do lápis no papel para saber se vale a pena. Mas aqui é interessante que o dinheiro trabalha para você, né? Pode ser um investimento no fundo imobiliário, pode ser uma casa alugada, né? A casa alugada, ela, apesar de gerar dinheiro, mas ela é um passivo que você tem que dar manutenção nela. Mas enfim, procure ter mais de uma fonte de renda. Coloca aí na internet como ganhar dinheiro na internet, como ter várias fontes de renda, como ter renda extra, mas não dependa só de uma fonte de renda, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, curta esse vídeo e eu te espero no próximo vídeo. Abraços.